Seja bem-vindo ao canal do Livrobook. Fique agora com a leitura do livro Dieta Mediterrânica. Dieta mediterrânica é um padrão de alimentação saudável. O que é a dieta mediterrânica? A dieta mediterrânica teve a sua origem nos países banhados pelo mar Mediterrâneo ou que por eles são influenciados. Este padrão alimentar começou a ser descrito nos anos 50 e 60 do século XX, sobretudo à luz do que se praticava em Creta, em outras regiões da Grécia e no sul de Itália. A palavra dieta deriva do termo grego diaita, que significa estilo de vida equilibrado. A dieta mediterrânica é precisamente isso, um estilo de vida marcado pela diversidade e conjugado com as características seguintes: item consumo elevado de alimentos de origem vegetal, cereais pouco refinados, produtos hortícolas, fruta, leguminosas secas e frescas e frutos secos e oleaginosos. Item consumo de produtos frescos, pouco processados e locais, respeitando a sua sazonalidade. Item utilização do azeite como principal gordura para cozinhar ou temperar alimentos. Item consumo baixo a moderado de laticínios. Item consumo frequente de pescado e baixo e pouco frequente de carnes vermelhas. Item consumo de água como a bebida de eleição e baixo e moderado consumo de vinho a acompanhar as refeições principais. Item realização de confecções culinárias simples e com os ingredientes nas proporções certas. Item prática de atividade física diária. Item fazer as refeições em família ou entre amigos, promovendo a convivência entre as pessoas à mesa. Ansel Keys foi o investigador americano responsável pela divulgação da dieta mediterrânica após realização de um estudo em diversos países do Mediterrâneo nos anos 50 século XX, onde verificou que o aumento do aparecimento de doença coronária estava relacionado com o aumento do consumo de gorduras, sobretudo de gorduras saturadas. A exceção verificou-se na bacia do Mediterrâneo onde, apesar do consumo elevado de gordura, o surgimento de infartes do miocárdio era menor. Esta relação despertou o interesse do investigador, tendo concluído que se deveria ao facto de o tipo de alimentação e, entre outros aspectos, a gordura consumida nestes países ser o azeite. Desde então, a dieta mediterrânica tem vindo a ser bastante estudada nas últimas décadas. Diversos estudos científicos sugerem que este tipo de dieta se associa a uma maior longevidade e diminuição de risco de desenvolvimento de diversas doenças, sendo considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo. Apesar de ainda não totalmente provadas, apresentam-se de seguida algumas evidências nesse sentido. Veja o que nos diz a evidência científica. O que nos diz sabia que a adesão à dieta mediterrânica é associada a uma melhor qualidade de vida em termos de saúde, sobretudo ao nível da saúde mental? Os alimentos tradicionais da dieta mediterrânica e o seu conceito apresentam-se como um excelente modelo de sustentabilidade para a região mediterrânica? As intervenções na população no âmbito da dieta mediterrânica podem funcionar como estratégias efetivas em termos de redução de custos, uma vez que ajudam na proteção contra diversos problemas de saúde. A adesão à dieta mediterrânica poderá resultar numa redução considerável da mortalidade, sobretudo ao nível das doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, aparecimento ou incidência de cancro, e incidência de doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Evidência científica. 5. O que nos diz sabia que o consumo regular de cereais integrais pode contribuir para a redução de fatores de risco relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis? A adesão à dieta mediterrânica é associada a uma menor adiposidade total e local? A prática de um padrão alimentar mediterrâneo rico em azeite pode influenciar beneficamente doenças como a obesidade, síndrome metabólica e diabetes mellitus? Um tratamento comportamental baseado em padrões mediterrânicos promove a perda de peso e a manutenção de um peso saudável, prevenindo ou tratando assim a obesidade. Evidência científica. A adesão à dieta mediterrânica está relacionada com uma proteção consistente contra as doenças degenerativas crônicas. A adesão à dieta mediterrânica poderá estar relacionada com uma redução do risco de déficit cognitivo e demência? A dieta mediterrânica é efetiva na redução de aterosclerose, trombose e do risco de complicações coronárias fatais, funcionando como um importante meio de prevenção? O consumo de azeite extra virgem em quantidades moderadas poderá ser uma escolha saudável e favorecer a diminuição do risco da cancro da mama? É associada a uma diminuição do risco de hiperuricemia? A dieta mediterrânica poderá reduzir a dor, rigidez e atividade da doença em doentes com artrite inflamatória?
Numa fase precoce da vida, poderá proteger contra o desenvolvimento de asma e atopia nas crianças? Pode ter um efeito protector sobre o organismo de fumadores ativos e passivos? Este padrão alimentar é visto como mais saudável e mais sustentável no mundo, sendo fundamental no campo da saúde pública e nutrição de forma global, mas em especial na zona mediterrânea. Esta herança cultural deve ser preservada e promovida em diferentes áreas: cultura e turismo, saúde pública, agricultura, política e desenvolvimento econômico. O reconhecimento da dieta mediterrânica em Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, Grécia, Chipre e Croácia, pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, desde 4 de dezembro de 2013, reforça, juntamente com a evidência científica já existente, que se trata de um modelo cultural, histórico e de saúde. A dieta mediterrânica constitui uma ferramenta de educação alimentar para o público em geral e para a comunidade científica. Será importante conhecer os seus princípios para melhor interiorizar os seus conceitos. A pirâmide da dieta mediterrânica funciona como um bom guia para a promoção de estilos de vida saudáveis, onde se privilegia o consumo de alimentos de diversos grupos, dando especial importância às proporções e frequência de ingestão. Este guia transmite orientações para a população adulta saudável, devendo ser adaptada às necessidades específicas das crianças, grávidas e outras condições de saúde. A Roda dos Alimentos como guia alimentar para uma alimentação saudável. Este guia apresenta já incorporados diversos princípios da dieta mediterrânica, não só ao nível das recomendações alimentares como das porções a consumir. A Roda dos Alimentos é única, pois, ao contrário da pirâmide, possui uma forma circular que sugere um prato e as refeições à mesa e em grupo, típicas da cultura mediterrânica. A pirâmide da dieta mediterrânica assenta nos princípios de um estilo de vida saudável, em que se privilegia a atividade física diária, a convivialidade, a utilização de alimentos tradicionais e da época, confeccionados através de práticas culinárias simples e frugais, assentando assim numa base de sustentabilidade. As orientações alimentares presentes nesta pirâmide dividem-se segundo a frequência diária, semanal ou ocasional. Na base da pirâmide aparecem os alimentos de origem vegetal, que fornecem um conjunto alargado de nutrientes que ajudam a regular e proteger o organismo, proporcionando um bem-estar geral. Nos patamares superiores concentram-se os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade e frequência, existindo mesmo os alimentos que devem apenas aparecer na alimentação de forma ocasional ou em festividades. Vamos ver a mensagem de cada grupo. Ao longo do dia: águas, infusões, caldos. A água deve ser a bebida diária de eleição. Diariamente devem ser consumidos 1,5 a 2 litros de água, cerca de 8 copos. A hidratação é fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo. As infusões, tilha, cidreira, limão, camomila, limonete, etc., sem adição de açúcar, ou os caldos, sem gordura ou sal, são também boas formas de complementar a quantidade de água a ingerir por dia. Mas atenção, as quantidades de água necessárias por dia poderão variar consoante a idade, gênero, atividade física, condições ambientais ou condições pessoais. A cada refeição principal, ao pequeno almoço, almoço e jantar deve existir cereais, pão de mistura ou integral, massas de trigo duro, arroz, couscous, milho e outros cereais. Devem ser a principal fonte de energia durante o dia. Deve ser dada preferência a cereais integrais ou pouco refinados, uma vez que tem maior quantidade de fibra e de vitaminas, sobretudo do complexo B, e minerais presentes na casca removida durante o processamento do cereal. Produtos hortícolas e fruta fornecem um elevado conjunto de vitaminas, minerais, fibra e água fundamentais ao funcionamento do organismo. De forma a ser consumida a quantidade diária necessária de vitaminas e minerais, aconselha-se o consumo diário de sopa e, pelo menos, uma porção dos produtos hortícolas em cru. O número de porções de produtos hortícolas e fruta a consumir por dia deverá ser 5. A fruta deve ser eleita a sobremesa mais frequente. Devem ser privilegiados os alimentos da época, pois têm maior riqueza nutricional, sabor e aroma. A cada refeição principal. Azeite encontra-se no centro da pirâmide, devendo ser a principal fonte de gordura, pela sua elevada qualidade nutricional, uma vez que é composta por ácidos gordos muito saturados, vitamina E e carotenos, o que lhe confere propriedades cardioprotectoras. Resiste a temperaturas elevadas de aquecimento,
pelo que deve ser a gordura eleita para os cozinhados e para os temperos, diariamente. Especiarias, ervas aromáticas, alho, cebola permitem conferir sabor e aroma aos pratos, sendo que, para além das suas propriedades nutricionais interessantes, permitem reduzir a quantidade de sal adicionada a confecções culinárias. Azeitonas, frutos secos e gordos e sementes fornecem um tipo de gordura saudável, para além de proteínas, vitaminas, minerais e fibra. São assim considerados um snack interessante para complementar uma merenda da manhã ou da tarde. Laticínios fornecem proteínas de elevada qualidade e vitaminas e minerais fundamentais para o organismo, como o caso do cálcio e do fósforo, essenciais para a saúde óssea. Deve ser dada preferência aos produtos lácteos de baixo teor de gordura, de forma a reduzir a fonte de gordura de origem animal. Recomenda-se o consumo de laticínios 2 vezes por dia. Peixe, carnes brancas e ovos. A proteína de origem animal não deve corresponder a maior percentagem no prato, mas sim numa quantidade mais reduzida. O peixe deve ser consumido em maior frequência durante a semana, comparativamente à carne ou aos ovos, aparecendo pelo menos 2 vezes por semana. Leguminosas. As leguminosas, feijão, grão, lentilhas, ervilhas, são também bons fornecedores de fibra, vitaminas e minerais. Em conjunto com cereais, são também uma boa fonte de proteínas de origem vegetal, pelo que poderão complementar uma refeição principal, semanalmente. Carnes vermelhas, carnes processadas. Tendo em conta a elevada quantidade de gordura de origem animal que possuem, devem ser consumidas em pequena quantidade e frequência, dando preferência a partes mais magras das carnes de porco, bovino, ovino e caprino ou dos seus derivados processados, fiambre, chouriços, salpicão. As carnes vermelhas não devem aparecer mais do que 2 vezes por semana e as carnes processadas não mais do que 1 vez por semana. Batatas poderão aparecer 3 ou menos vezes por semana, dando-se assim preferência aos cereais como principal acompanhamento da fonte da proteína, peixe, carne, ovo ou leguminosa. Doces maior ou igual a 2 porções. Doces. No topo da pirâmide encontram-se os doces, normalmente ricos em gordura e em açúcar. Os bolos, as guloseimas, as bebidas açucaradas e o açúcar simples devem assim ser deixados apenas para ocasiões especiais e consumidos em quantidades pequenas. Cozinhar. Sazonalidade, biodiversidade, ecologia tradicional, atividade física. Descanso. A par das recomendações de proporção e frequência de consumo de alimentos, a dieta mediterrânea traz também um conjunto de elementos culturais e de estilo de vida, de forma a ter hábitos de vida saudáveis. Convivialidade. 22. 10 princípios da dieta mediterrânea em Portugal. Frugalidade e cozinha simples, que tem na sua base preparados que protegem os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os ensopados e as caldeiradas. Elevado consumo de produtos vegetais em detrimento do consumo de alimentos de origem animal, nomeadamente de produtos hortícolas, fruta, pão de qualidade e cereais pouco refinados, leguminosas secas e frescas, frutos secos e oleaginosos. Consumo de produtos vegetais produzidos localmente, frescos e da época. Consumo de azeite como principal fonte de gordura. Consumo moderado de laticínios. Utilização de ervas aromáticas para temperar em detrimento do sal. Consumo frequente de pescado e baixo de carnes vermelhas. Consumo baixo a moderado de vinho e apenas nas refeições principais água como principal bebida ao longo do dia. Convivialidade à volta da mesa. Dieta mediterrânea em Portugal. Pela sua geografia e clima, de norte a sul do país, produz-se ou acede-se aos alimentos que constituem este tipo de alimentação. Assim, é possível também preservar os princípios da sazonalidade e tradicionalidade dos alimentos, característicos da dieta mediterrânea. 24. Nas últimas décadas assistiu-se a diversas alterações nos hábitos alimentares da população europeia, especialmente na zona mediterrânea, verificando-se uma diminuição do consumo de alimentos tradicionais da dieta mediterrânea. Em 2007, verificava-se uma diminuição da adesão das famílias portuguesas ao padrão alimentar mediterrâneo, acompanhado de uma redução da qualidade alimentar. A urbanização e o tipo de região do país onde vivem revela ter influência nestes hábitos, pelo que é fundamental considerar estratégias de intervenção nutricional adaptadas às diferentes regiões do país. Um estudo recente demonstrou que 52,5% de jovens algarvios entre os 11 e os 16 anos apresentaram alta adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, enquanto que 42,0% apresentaram nível de adesão intermédia e os restantes nível de adesão baixo. Fonte: Maria Palma Mateus.
Adesão ao padrão alimentar mediterrâneo em jovens no Algarve. Tese de doutoramento. 25. Dieta mediterrânea em Portugal. Através da disponibilização de refeições escolares que estejam em sintonia com a mensagem nutricional passada nas aulas, formando toda a comunidade escolar, professores e funcionários, e criando oportunidades de aprendizagem nesta área, recolhendo receitas tradicionais no seio da família e junto dos mais idosos ou na comunidade, de modo a perpetuar a cultura gastronômica, envolvendo as escolas e as famílias através da aquisição de produtos locais e a produtores locais, criando hortas e pomares pedagógicos de modo a familiarizar os alunos com a produção e os ciclos da natureza. A promoção da dieta mediterrânea nas escolas portuguesas pode ser uma excelente forma de promover uma alimentação adequada, quer do ponto de vista nutricional, quer do conhecimento da produção alimentar de proximidade e sazonal, dos conceitos de sustentabilidade ambiental, social e da proteção dos valores culturais. Fonte: Pedro Graça, Maria Palma Mateus, Rui Lima. O conceito de dieta mediterrânea e a promoção da alimentação saudável nas escolas portuguesas. Revista Nutrícias. 26. As técnicas culinárias utilizadas na dieta mediterrânea são simples, utilizando os alimentos nas quantidades necessárias para quem os irá consumir e respeitando a sazonalidade dos alimentos. Na base estão as sopas, os ensopados, as caldeiradas e os cozidos, onde são adicionados produtos hortícolas e leguminosas, com pouca quantidade de carne ou peixe, temperados com azeite e condimentados com ervas aromáticas. Culinária: pratos simples, coloridos e saborosos. As receitas da autoria extraídas do livro Sabores Mediterrânicos, ideias que sabem bem e fazem bem, respeitam os critérios da dieta mediterrânea. Nesta estação são alimentos característicos o dióspiro, a romã, a laranja, a tangerina, a maçã ou produtos hortícolas como a abóbora, a acelga, o agrião, o aipo, a couve lombarda, a couve portuguesa, os grelos, as nabiças, os nabos, os rabanetes, os espinafres ou a rúcula. No setor dos peixes e mariscos, é tempo do carapau, da dourada, do robalo, do polvo e das amêijoas, do berbigão ou do mexilhão. 29. Composição nutricional por pessoa: energia, 223 quilocalorias proteínas, 5 gramas hidratos de carbono, 35 gramas lípidos, 8 gramas fibra, 3 gramas, 30. Tostas mediterrânicas. Ingredientes: 100 gramas tomate cereja pequeno, 1 dente de alho, uma cebola roxa média, um pimento vermelho pequeno, meio courgette, meio pepino, 2 meio colher de sopa de azeite, 1 colher de sobremesa de vinagre de vinho branco, 3 a 4 folhas de manjericão QB, pimenta preta 4, 50 gramas cada, fatias finas de pão saloio. Confecção: lave o tomate cereja, corte-os em quartos e coloque numa tigela. Descasque o alho e a cebola, pique-os finamente e junte-os ao tomate cereja. Lave o pimento, limpe-o de sementes e películas brancas, corte-o em dados pequenos e deite na tigela. Lave a courgette e o pepino e tire a maior parte da casca ao pepino. Pique a courgette e o pepino em dados pequenos e deite-os na tigela. Tempere com sal e regue com o azeite e o vinagre. Perfume com as folhas de manjericão grosseiramente picadas e pimenta preta moída na altura. Misture tudo muito bem. Torre levemente as fatias de pão na torradeira. Finalização: coloque-as nos pratos de serviço e por cima distribua a salada preparada. 31. Douradas com alecrim em papelotes. 5 min. 30 minutos. Médio 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 452 quilocalorias proteínas, 28 gramas hidratos de carbono, 37 gramas lípidos, 23 gramas fibra, 4 gramas fonte. Douradas com alecrim em papelotes. Ingredientes: 400 gramas batatinhas novas, pequenas, QB água 2, 500 gramas cada. Douradas pequenas 3 mais 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de sopa de folhas de alecrim picadas, 1 colher de chá de sal, 2 tomates xuxa maduros, 2 dentes alho, 150 gramas mistura ibérica de saladas, 1 cebola roxa, 1 colher de sobremesa de vinagre balsâmico. Confecção: ligue o forno para os 200 graus centígrados. Coloque as batatas num tacho, cubra com água e leve ao lume. Tempere com sal e deixe ferver cerca de 15 minutos ou até as batatas estarem tenras. Ao mesmo tempo, prepare as douradinhas. Corte 4 quadrados de folha de alumínio. Lave muito bem as douradas e enxugue-as com papel de cozinha por dentro e por fora. Faça um golpe no lombo de cada lado com uma faca bem afiada e coloque-as sobre as folhas de papel de alumínio.
Misture o azeite com as folhas de alecrim muito bem picadas e o sal e baias douradas de ambos os lados e por dentro com a mistura de azeite e alecrim. Reserve o que sobrar. Lave o tomate, corte-o em rodelas finas e espalhe-as sobre as douradas. Embrulhe bem as douradas na folha de alumínio e leve ao forno num tabuleiro. Deixe cozinhar durante cerca de 20 a 25 minutos. Entretanto, escorra as batatas. Esborrache os dentes de alho e leve-os ao lúmino. Mesmo tacho onde cozeu as batatas com a mistura de azeite e alecrim que sobrou. Deixe aquecer bem. Volte a introduzir as batatas e aloure-as de todos os lados mexendo de vez em quando. Finalização: sirva as douradas com as batatas salteadas e acompanhe com a mistura ibérica de alfaces misturada com a cebola roxas, previamente descascadas e cortadas em gomos. Tempere com o restante azeite e o vinagre balsâmico. 33. Caçarola de coelho com feijão branco e tomilho. 1,5 45 minutos. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 400 quilocalorias proteínas, 37 gramas hidratos de carbono, 30 gramas lípidos, 14 gramas fibra, 12 gramas fonte. 34. Caçarola de coelho com feijão branco e tomilho. Ingredientes: 800 gramas coelho limpo, sem cabeça, 2 dentes de alho, 2 colheres sopa azeite, uma cebola pequena, 200 gramas cogumelos pleurotus, 200 gramas cogumelos portobello, um tomate médio maduro, 200 gramas feijão branco seco, 1 colher de chá de sal, meio colher de café de pimenta, meio raminho tomilho marinada, 1 colher de sopa de azeite, 1 decilitro vinho tinto, 2 dentes de alho esborrachados com pele, 1 colher de chá de sal, 1 a 2 folhas de louro, meio raminho tomilho. Confecção: corte o coelho em peças uniformes, não muito pequenas, lave com um pouco de vinho tinto e deixe-o marinar com 3 horas de antecedência. Aloure os alhos esborrachados em azeite. Junte o coelho escorrida da marinada e deixe alourar. Adicione a cebola picada e refresque com metade da marinada. Deixe cozinhar em lume brando. Se necessário, adicione um pouco de água. Junte os cogumelos lavados e cortados grosseiramente, assim como o tomate limpo de sementes. Adicione o feijão cozido e tempere com sal e pimenta preta. Finalização: adicione o tomilho em pequenos ramos e envolva com cuidado. 35. Diósperos com nozes 0 minuto. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 121 quilocalorias proteínas, 2 gramas hidratos de carbono, 25 gramas lípidos, 2 gramas fibra, 3 gramas. 36. Diósperos com nozes. Ingredientes: 4 diósperos, 2 nozes picadas, QB canela em pó. Confecção: lave os diósperos. Pele-os cuidadosamente, polvilhe com as nozes picadas e com canela a gosto. 37. Vários dos alimentos característicos do outono estão presentes também no inverno, para além daqueles que prevalecem todo o ano, de que são exemplo o ananás dos Açores, a banana da Madeira, o limão, a cenoura ou a cebola. Esta é ainda a estação típica de peixes como a corvina, o robalo, a lampreia ou a cavala já no fim do inverno, ou de mariscos como a ameijoa ou o berbigão. 38. Sopa de feijão frade com agrião 1,5 30 minutos. Fácil 8 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 103 quilocalorias proteínas, 5 gramas hidratos de carbono, 8 gramas lípidos, 6 gramas fibra, 5 gramas. 39. Ingredientes: 3 dentes alho, uma cebola média, um nabo pequeno, um courgette média, 1 litro água, 4 colheres de sopa de azeite virgem, 300 gramas agrião, 1 frasco, de 400 gramas feijão frade cozido, QB sal. Confecção: descasque os dentes de alho e a cebola, corte-os em pedaços e deite-os numa panela. Junto o azeite, tape e leve a cozinhar sobre lume brando. Descasque o nabo, corte-o em cubos pequenos, junte-o à cebola e volte a tapar a panela. Escolha um punhado de folhas de agrião e ponha-as de parte. Deite os pés e as restantes folhas de agrião na panela e junte a courgette, cortada em pedaços pequenos com pele. Adicione metade do frasco de feijão frade e a água a ferver. Tape a panela e deixe ferver cerca de 20 minutos ou até os legumes estarem macios. Triture os legumes com a varinha mágica até obter um puré. Tempere com uma pitada de sal e adicione o feijão reservado e as folhas de agrião. Deixe ferver mais 10 minutos em lume brando com a panela destapada. 40. Bacalhau com vinho do Porto 2,0 30 minutos. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 480 quilocalorias proteínas,
26 gramas hidratos de carbono, 42 gramas lípidos, 24 gramas fibra, 6 gramas. 41. Bacalhau com vinho do Porto. Ingredientes: 3 cebolas em rodelas finas, 6 dentes alho, 3 colheres de sopa de azeite, 350 gramas juliana de lombarda e cenoura, 30 gramas sultanas ou passas sem grainha, 0,3 decilitros vinho do Porto QB, sal QB, pimenta, 1 colher de sobremesa de pimentão doce, 400 gramas bacalhau demolhado, 400 gramas batatas em cubos QB, óleo, 30 gramas amêndoa laminada levemente torrada. Confecção: coloque as sultanas de molho no vinho do Porto. Aqueça o azeite num tacho, junte os alhos e as cebolas. Adicione a juliana de lombarda e cenoura e deixe cozinhar até a couve amolecer. Junte as passas e o vinho do Porto e tempere com sal, pimenta e colorau. Tape e deixe ferver suavemente durante 10 minutos. Adicione o bacalhau demolhado, volte a tapar e deixe ferver mais 6 a 8 minutos. Frite um punhado de batatas de cada vez até estarem douradas. Escorra-as sobre papel absorvente. Finalização: na altura de servir, polvilhe o bacalhau com amêndoa laminada levemente torrada e acompanhe com as batatas e os legumes. 42. Peru enrolado com pasta de azeitona e ameixas pretas 2,0 45 minutos. Médio 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 433 quilocalorias, proteínas, 30 gramas hidratos de carbono, 44 gramas lípidos, 17 gramas fibra, 4 gramas. 43. Peru enrolado com pasta de azeitona e ameixas pretas. Ingredientes: 400 gramas. Bifes de peito de peru 100 gramas, berinjela 2 courgettes 200 gramas, tomate 200 gramas, abóbora 4 dentes alho, 1 colheres de sobremesa de colorau, 1 colher de sobremesa de sal, 1 colher de sobremesa de pimenta, 1 colher de sobremesa de alho do moinho, 1 colher de sobremesa de tomilho, 1 colher de sobremesa de mistura de ervas, 4 mais 1 colheres de sopa de azeite, pasta de azeitonas e ameixas pretas. 50 gramas azeitonas pretas, 50 gramas ameixas descaroçadas, 80 gramas miolo de broa. Couscous, 220 gramas couscous, 2,5 decilitros água, 1 casca limão, 1 pé hortelã QB, sal marinho. Confecção: barre o peru de ambos os lados com colorau, azeite, 2 colheres, sal e pimenta e algumas folhas de tomilho. Entretanto, pique as azeitonas e as ameixas com o miolo de broa. Espalhe sobre a carne, enrole com papel de alumínio e leve ao forno, pré-aquecido a 200 graus Celsius durante 15 minutos. Corte a berinjela em cubos pequenos, salpique com sal e deixe-a escorrer dentro de um passador. Corte as courgettes, a abóbora e o tomate em pedaços e espalhe sobre um tabuleiro de forno. Passe a berinjela por água e junte aos restantes legumes. Tempere tudo com sal, pimenta e alho moído na altura. Regue com azeite 2 colheres e ervas aromáticas. Mexa e leve ao forno cerca de 25 minutos. Retire as folhas de alumínio e coloque os rolinhos de carne sobre os legumes, regue com o restante azeite e leve ao forno mais 10 a 15 minutos. Enquanto isso, prepare o couscous, deixando-o a hidratar em água fervida com sal, casca de limão e hortelã. Para que fique solto, separe os grãos com um garfo. Finalização: sirva o peru com os legumes e acompanhe com o couscous. 44. Laranja e romã com calda de mel e hortelã 1 minuto. Fácil, 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 90 quilocalorias, proteínas, 2 gramas hidratos de carbono, 21 gramas lípidos, 0 grama fibra, 3 gramas. 45. Laranja e romã com calda de mel e hortelã. Ingredientes: 5 laranjas, 1 a 2 colheres de sopa de mel, 1 romã QB, pimenta preta de moinho QB, folhas hortelã. Confecção: descasque 4 laranjas e corte-as em rodelas, aproveitando o sumo que escorrer. Esprema a 5ª laranja, junte o sumo anterior e adicione o mel. Aqueça no micro-ondas durante 30 segundos na potência máxima e misture bem. Abra a romã, separe os bagos e espalhe-os sobre as rodelas de laranja. Finalização: regue com a calda preparada e salpique levemente com a pimenta preta e as folhas de hortelã cortadas em tiras. 46. Nesta estação aparecem as nésperas e os morangos, e já no fim da estação, as cerejas, os figos, os morangos, os mirtilos e as framboesas, abrindo as portas ao verão. No caso dos produtos hortícolas, é tempo de colher as cebolas e as batatas e obter as courgettes, os chuchus, os espargos, as beldroegas, as ervilhas ou as favas.
Nos meses da primavera temos ainda disponíveis peixes como a cavala, a raia, o tamboril, o rodovalho, a enguia e a lampreia e o choco e mariscos como a sapateira, a lagosta, o lagostinho, o percebe e a santola. 47. Creme de couve-flor com abóbora e cenoura 1/0 min. 30 minutos. Fácil 8 pessoas. Composição nutricional por pessoa energia, 61 quilocalorias proteínas, 2 gramas hidratos de carbono, 7 gramas lípidos, 3 gramas fibra, 2 gramas. 48. Creme de couve-flor com abóbora e cenoura. Ingredientes: 300 gramas couve-flor, 200 gramas abóbora limpa em cubos, uma cenoura, uma cebola, 2 batatas médias, 1 litro de água, QB, sal, 2 colheres de sopa de azeite, QB, coentros picados. Confecção: separe a couve-flor em raminhos, passe-os por água e deite-os numa panela. Junte os restantes legumes descascados e cortados em pedaços. Adicione a água e tempere com sal, leve ao lume e deixe ferver durante 30 minutos ou até os legumes estarem macios. Junte o azeite e triture tudo com a varinha até fazer um creme bem aveludado. Finalização: sirva a sopa salpicada com coentros picados. 49. Medalhões de tamboril em cama de alho francês 2/0 min. 35 minutos. Médio 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa energia, 251 quilocalorias proteínas, 17 gramas hidratos de carbono, 29 gramas lípidos, 7 gramas fibra, 5 gramas, 50. Medalhões de tamboril em cama de alho francês. Ingredientes: 800 gramas lombo de tamboril 3, 500 gramas alho francês, 2 dentes alho, 1 colheres de sopa de sal, 100 gramas. Cebola, 2 colheres de sopa de azeite, 200 gramas cenoura ralada, 400 gramas batata QB, salsa 2,5 decilitros, leite meio gordo, 1 colher de chá, amido de milho QB, pimenta rosa em grão. Confecção: separe o lombo do tamboril da espinha central e corte-o em medalhões. Num tacho com água, ferva 10 minutos a espinha do peixe, as pontas do alho francês, reserve o restante. Tempere com pimenta, 1/3 da cebola e metade do alho. Corte as extremidades das batatas, segure-as pelos topos e vá girando cada batata em círculo, de forma a retirar-lhe a casca em lâminas, dando-lhe uma forma pontiaguda. Cozinhe-as ao vapor. Numa frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite com o restante alho picado, junte a cenoura ralada e o alho francês. Regue com um pouco de caldo de peixe e deixe estufar lentamente. Coloque os medalhões de tamboril num tabuleiro, adicione o leite. Salpique com o restante azeite e o sal, tape com folha de alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 140 graus Celsius cerca de 10 minutos. Escorra o leite de suar os medalhões para um tacho, junte-lhe o caldo de peixe coado. Por um passador, adicione o amido de milho e leve a lume baixo até engrossar, mexendo sempre. Retire e adicione a salsa picada. Coloque o estufado de alho francês no centro do prato e disponha sobre ele os medalhões regados com o creme de peixe. Acompanhe com as batatas, decore com salsa e salpique com os grãos de pimenta rosa. 51. Risoto de espargos e cogumelos 1/0 min. 20 minutos. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa energia, 345 quilocalorias proteínas, 10 gramas hidratos de carbono, 50 gramas lípidos, 10 gramas fibra, 4 gramas. 52. Risoto de espargos e cogumelos. Ingredientes: 4 espargos verdes frescos, 1 xalota, 2 dentes de alho, 200 gramas cogumelos Paris, 100 gramas cogumelos pleurotus, 50 gramas cogumelos portobello, 240 gramas arroz para risoto, 1 colher de chá de sal marinho, 1 decilitro vinho branco seco, 20 gramas manteiga, 40 gramas queijo parmesão, meio colher de café de pimenta de moinho. Confecção: corte a base dos espargos, pele-os e escalde-os em água abundante durante 5 minutos. Reserve a água da cozedura. Aloure a xalota e o alho finamente picados em azeite. Junte metade dos cogumelos laminados e deixe saltear. Adicione o arroz, uma pitada de sal e envolva tudo. Deixe o arroz ficar transparente. Adicione um pouco do caldo da cozedura dos espargos. Quando evaporar, refresque com um pouco de vinho branco e deixe ferver. Repita este processo mais 3 vezes. Junte os restantes cogumelos e os talos dos espargos laminados, reservando as pontas. Tempere com mais uma pitada de sal, deixe cozer e junte mais um pouco de caldo, mexendo sempre. Após cerca de 15 minutos de cozedura, adicione a manteiga e o queijo parmesão, ralado no momento. Envolva e rectifique os temperos.
Finalização: finalize com pimenta de moinho e decore com as pontas dos espargos. 53. Frutos vermelhos em gelatina com raspas de chocolate 1/0 7 minutos, fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 128 quilocalorias, proteínas, 4 gramas hidratos de carbono, 25 gramas lípidos, 2 gramas fibra, 5 gramas. 54. Frutos vermelhos em gelatina com raspas de chocolate. Ingredientes: 3 folhas gelatina, 1,5 decilitros água, 250 gramas mistura de frutos vermelhos, 70 gramas açúcar, 1 quadrado chocolate negro, 1 iogurte natural não açucarado. Confecção: põe as folhas de gelatina de molho em água fria. Deite a mistura de frutos vermelhos num tacho, junte o açúcar e a água. Leve a ferver em lume muito brando durante 7 minutos. Adicione a gelatina e misture bem. Divida o preparado por tacinhas, deixe arrefecer e leve ao frigorífico até solidificar. Finalização: ao servir, divida o iogurte pela tacinhas e salpique com o chocolate ralado. 55. Nesta estação prevalecem as frutas e os produtos hortícolas sumarentos e cor intensa, com os frutos vermelhos, os figos, a melancia, o melão e a meloa, os alperces, os pêssegos das uvas, a berinjela, o feijão verde, o pepino, o pimento ou tomate. No verão encontramos também peixes como o atum, o peixe-espada, o carapau, as lulas ou a sardinha que tão habituados estamos a consumir nesta estação. 56. Tarte de cogumelos e queijo fresco 2/0 30 minutos. Fácil 8 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 262 quilocalorias, proteínas, 12 gramas hidratos de carbono, 20 gramas lípidos, 15 gramas fibra, 2 gramas. 57. Ingredientes: 300 gramas cogumelos Paris, 50 gramas cebola picada, 3 colheres de sopa de azeite, 400 gramas queijo fresco magro, 1 iogurte natural, 2 ovos, 30 gramas farinha QB, sal QB, pimenta, 2 colheres de sopa de salsa picada, uma placa de massa refrigerada para tarte. Confecção: aqueça o forno a 200 graus Celsius. Lave, enxugue e pique os cogumelos. Aloure a cebola picada no azeite, junte os cogumelos e salteie-os em lume médio forte. Tempere com sal e pimenta pingo doce e retire do lume. Junte o queijo fresco magro e o iogurte natural pingo doce e triture com a varinha mágica até obter uma textura cremosa. De seguida, desfaça os ovos e a farinha com uma vara de arames e junte ao creme de queijo e iogurte. Temperando com sal, misture-lhe os cogumelos e a salsa picada. Forre uma forma de tarte com massa e recheie com o preparado anterior. Leve ao forno durante cerca de 30 minutos. 59. Caldeirada de sardinhas 2/0 45 minutos. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 298 quilocalorias, proteínas, 24 gramas hidratos de carbono, 39 gramas lípidos, 6 gramas fibra, 3 gramas. 60. Caldeirada com sardinhas. Ingredientes: 1 colher de sopa sal grosso mais 800 gramas sardinhas 2 grandes, 400 gramas. Batatas: 2 colheres de sopa azeite QB, salsa 1 colher de sopa vinho branco, 3 dentes alho 300 gramas, tomates maduros meio 50 gramas, pimento vermelho pequeno 1 folha, louro 150 gramas, cebola QB, pimentão doce. Confecção: escame bem as sardinhas e retire-lhe as vísceras, fazendo-lhes um corte do lado da barriga ou peça na peixaria para as prepararem desta forma. Faça também uns pequenos golpes nos lombos. Descasque as batatas e as cebolas e corte-as em rodelas. Lave bem os pimentos e o tomate e corte-os também em rodelas. Coloque metade da cebola, dos pimentos e do tomate no fundo de um tacho e disponha sobre eles as batatas. Em seguida, disponha nova camada de cebola, pimento e tomate, adicione os dentes de alho laminados e alguma salsa e salpique com sal grosso. Junte as sardinhas no topo de todos os ingredientes e volte a salpicar com umas pedras de sal, regue com o azeite e o vinho branco e introduza a folha de louro e a restante salsa. Tape o tacho e leve a cozinhar em lume muito brando até as batatas e os legumes estarem cozidos. Salpique com pimentão doce. 61. Salada de frango do campo com avelãs 1/5 40 minutos. Fácil 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 393 quilocalorias, proteínas, 30 gramas hidratos de carbono, 25 gramas lípidos, 20 gramas fibra, 5 gramas. 62. Salada de frango do campo.
com avelãs. Ingredientes: 4 peitos de frango do campo, 400 gramas. 3 dentes de alho laminado, 50 gramas, cebola picada, 50 gramas, alho francês em rodelas, 1 decilitro, vinho branco, 4 colheres de sopa de azeite virgem extra, 50 gramas, miolo de avelã torrado, QB, sal marinho, QB, pimenta de moinho, guarnições, 500 gramas, batatinhas Primor, 400 gramas, alfaces variadas, QB, pó de avelã, QB, vinagre de vinho tinto, QB, sal marinho, QB, pimenta de moinho, QB, folhas de salsa. Confecção: coloque os peitos de frango num tabuleiro, sobre uma camada de cebola, alho e alho francês. Regue com o vinho e 2 colheres sopa de azeite virgem extra. Guarneça com avelãs e tempere com sal marinho e pimenta de moinho. Leve a assar em forno aquecido a 180° durante cerca de 30 minutos. Desfie o frango. Com a varinha mágica, emulsione o líquido e os legumes que ficaram no tabuleiro do assado. Misture com o frango desfiado e guarneça com folhas de salsa. Finalização: entretanto, coza as batatinhas Primor com casca e leve a saltear no restante azeite. Sirva o frango e as batatinhas com um colorido buquê de alfaces, temperado com vinagre. 63. Melão e uvas com molho de iogurte e mel 1/0 min. 0 minuto. Fácil, 4 pessoas. Composição nutricional por pessoa: energia, 98 quilocalorias, proteínas, 2 gramas hidratos de carbono, 22 gramas lípidos, 1 grama, fibra, 1 grama. 64. Melão e uvas com molho de iogurte e mel. Ingredientes: fruta, 4 talhadas de melão, 200 gramas, bagos de uvas tintas, molho, 1 iogurte natural, 1 colher de sopa de mel, QB, limão, QB, folhas de hortelã. Confecção: tire as cascas das talhadas de melão e corte a polpa em cubos. Lave as uvas, abra as ao meio e retire-lhes as grainhas. Misture o melão e as uvas numa taça ou divida por 4 taças individuais e guarde no frigorífico até a altura de servir. Misture o iogurte com o mel, adicione algumas gotas de limão e 2 a 3 folhas de hortelã bem picadas. Finalização: deite numa taça e sirva à parte com o melão e as uvas. 65. E em caso de dúvidas, consulte um nutricionista. Um conselho da Associação Portuguesa dos Nutricionistas.